Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar da vitória do Fluminense 2-1 sobre o Al Hilal. Tricolor está classificado para a semifinal do Mundial de Clubes 2025, vai enfrentar aí o Chelsea ou Palmeiras, que se enfrentam logo mais 22 horas, e nós estaremos daí de olho para a gente saber quem será o adversário do Fluminense na semifinal. Os gols do Fluminense marcados pelo Martinelli e o Hércules, o Marcos Leonardo descontou para o Al Hilal. Nesse vídeo, trazendo aí o Breiler, também o Zé Elias, debatendo a vitória do Fluminense, mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto falando mais da partida. O Fluminense está na semifinal, é festa. Olha só a festa, está na semifinal do Mundial. A equipe derrotou o Al Hilal 2-1. O Al Hilal eliminou o Manchester City, pegou o Fluminense e dançou, foi para casa. O Flu agora aguarda o vencedor de Palmeiras e Chelsea na noite desta sexta-feira. Falaremos também de Palmeiras e Chelsea já. Que história bonita. Eu vou com os destaques aqui no Equipe F, do Rafael Marques, do Breiler Pires, do Zé Elias. Eu vou começar com quem está na sede tricolor. Justiça. Sentindo o pulso do torcedor, os que ainda pulsam, porque alguns guerreiros ficaram pelo caminho. Teve muita gente que morreu, mas passa bem. É isso. Rafa, boa noite pra você, o seu destaque. Boa noite, Filipão. Boa noite ao Super Zé, ao meu confrade Breiler, ao Funk Sport conectado com a gente aqui da Equipe F. Um dia histórico, né? Esse clube centenário Fluminense reescrevendo a história do futebol brasileiro em âmbito global. Com essa classificação, o Fluminense está entre os 4 maiores times do Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos. E é claro que o meu destaque não poderia ser outro que não fosse esse. Mas também será acrescentado, vem a reboque, uma espécie de meia-culpa, porque eu disse na última terça-feira, aqui nesse mesmo espaço, Felipe Mota, que eu achava mais provável o Al Hilal se classificar e o Palmeiras do que o Fluminense, em uma comparação direta, né, entre o Flu e o Palmeiras contra os adversários do exterior. E a primeira eu já perdi. Passou o Fluminense, passou com méritos, passou com toda a sua qualidade, passou com todo o sentido. E um detalhe, hein, temos que ser justos, hein. Nosso tetrazinho ontem foi o único aqui que deixou clara a sua expectativa e o seu otimismo em relação à classificação do Flu, hein, Felipe? Não me surpreende, Rafa, não me surpreende. Não o Zinho acertar, mas o Zé errar, eu imaginei que isso... Sinceramente, eu não me lembro, não. Nós fomos ao lado do Flu, foi o treinador. Ninguém foi questionado sobre quem iria passar. Boa. Mas tudo bem, não tem problema. Errar faz parte. É isso. Eu queria dizer, eu não estava ontem, eu estava me recuperando. Bom. Eu estava me recuperando depois do programa da última quarta-feira, mas como dono do programa, estou de volta aqui no programa. Agora é verdade, você está certo. Zé, tá certo. Seu destaque inicial, Zé, o que você achou dessa vitória do Fluminense? A palhinha pra gente começar o programa aí no debate pra valer. Boa noite, né? Boa noite, queridão. Dona Marilena, grande Breiler, meu querido amigo e irmão Rafael. Depois você me explica por que confrade com o Breiler, eu não entendi essa, né? Depois você me explica que eu já, né? Mas assim, o destaque... A nossa intimidade, a nossa amizade, é assim. Entendi. Nossa união. Entendi. Não, mas é só pra... o meu destaque gigante. O meu destaque é a grande vitória do Fluminense. É o time brasileiro, acho que conseguiu entender as suas limitações e se adaptar aos adversários por conta disso. Né? Você não viu em momento algum o Fluminense entrar, não vou dizer, eu vou ganhar, não. O Fluminense sempre muito respeitoso ao seu adversário, entrando em campo sabendo exatamente o que tinha que ser feito. Foi assim com o Dortmund, teve alguns problemas contra o Mamelodi, teve também contra o Ulsan, né? O Ulsan, porque ali nesses 2 jogos ele precisou jogar contra o Ulsan principalmente, e contra o Mamelodi foi, acho que uma partida que não foi muito boa, eu não gostei, mas a partir da fase classificatória entendeu com quem iria jogar, o que precisaria fazer para vencer, e está de parabéns os Fluminenses. Alguns jogadores são símbolos de tudo isso, eu acho. Arias, inquestionável.
inquestionável o que esse rapaz joga, né? Tem um jogador que não aparece muito, mas que é fundamental para dar uma tranquilidade para esse meio campo, que é o Bernal. Fez as 2 últimas partidas jogando muito bem, fechando ali a frente da defesa e tal. E o Thiago Silva. E o Fábio também, mas o Thiago Silva é impressionante. Estava até conversando com o professor Calçade aqui no intervalo, né, quando eles estavam preparando aqui o estúdio. A capacidade que ele tem de liderar 11 jogadores. Porque às vezes você tem um líder que fala com 1, com 2, com 3, durante o jogo e tal. Ele lidera 11 jogadores. Através das suas orientações, da sua postura, da sua organização, né? E aí fica, entre aspas, fica mais fácil para quem está jogando ao lado dele, porque sabe exatamente o que tem que se fazer. Às vezes você está desconcentrado, você só viu o Thiago lá, chama atenção, todo mundo se posiciona, joga. E hoje uma partidaça do Samuel Xavier. Boa, Zé. Zé, claro, vai comentar muito mais dessa vitória, a classificação do Fluminense. Eu quero o destaque também do Breiler Pires. Boa noite, Breiler. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite pro Rafa. Boa noite pro Fã de Esportes. Que história do Fluminense, né? Uma campanha épica já, agora elimina o Al Hilal. Para mim, esse já é o Fluminense time de guerreiros 2.0. Lembra 2009, aquela campanha para escapar do rebaixamento, contrariando todas as probabilidades, porque, mais uma vez, se no começo do Mundial, fora a torcida tricolor, chegasse e dissesse Fluminense estará na semifinal do campeonato, as pessoas dariam 1% de possibilidade no máximo. E o Fluminense contrariou essas estatísticas, essas previsões, e com humildade, com bola, com estratégia, com méritos de Renato, de comissão técnica e jogadores, está na semifinal, já fez história, porque isso, se a gente pensar no investimento que tem o Fluminense, no investimento que tem o Al Hilal, outros times que o Fluminense deixou pelo caminho, o Inter de Milão, o Fluminense constrói até aqui uma façanha. Eu comparo esse Fluminense com Marrocos na Copa do Mundo de 2022, Felipe. O Fluminense é o que Marrocos fez naquela Copa. Chegou como um time pouco badalado, uma seleção que desbancou Bélgica, desbancou Espanha, Portugal e também chegou na semifinal da Copa. E o Fluminense faz o mesmo dentro das suas limitações, dentro das suas dificuldades de orçamento comparadas a times grandes da Europa, sobretudo, e consegue essa façanha que, independentemente de se terminar em título ou não, já ficará na história e no coração dos torcedores tricolores. O Rodrigo Jufo tá chegando, né, Fabrício? Rodrigo Jufo tá com a festa da torcida, vai aparecer aqui no nosso telão. Quero te ouvir, Jufo. Um abraço para você, muito boa noite. É a festa do Flusão. É isso, Felipe, amigos. Festa do Fluminense, classificação histórica para as semifinais do Mundial de Clubes. Vitória por 2-1 sobre o Al Hilal. E quem disse que só o time saudita tem um shake? Eu achei o shake tricolor. Essa camisa aqui pesa muito. Isso aqui tem história. E eu falei pra vocês que o Fluminense vai ser campeão. O Fluminense vai ser campeão mundial. Pode anotar, hein? Anota o que eu falei! Pode secar mais! Pode secar! É o melhor do Rio! É o melhor do Rio! Olha só! Sem dinheiro! Olha só! Tem dinheiro, tem paixão! A gente vai longe! E eu tô falando não é de hoje não! Essa camisa aqui pesa muito! Pesa muito! Como é que tá o coração? Irmão, tá, não sei, tá 1000, tá 200 por hora. Mais uma vez, o Fluminense surpreendeu os matemáticos. O Fluminense não é gigante, o Fluminense é enorme. Então, eu não resumo isso em outro jogador, resumo no grupo, na equipe, desde a base de Xerém, Júnior Sintra, desde a base de Xerém até o profissional, o presidente Mário Bittencourt. Seremos campeões! E é Palmeiras ou Chelsea agora? Quem você Pode vir o Chelsea! Pode vir o Chelsea! Pode vir o Chelsea! Mas por que o Chelsea e o Palmeiras? Porque a nossa camisa é pesada. O Fluminense vai jogar com a raça. Pode vir o Chelsea, pode anotar de novo. Pode vir o Chelsea. É isso, Felipe, confiança lá no alto, tô no meio da galera mesmo. Já tem bandeira aqui, ó. Galera tá com tudo. Pula, sai do chão. Pode dar aí. Pula, sai do chão. A torcida do Flusão. Pula, sai do chão, a torcida do Flusão! Show de bola! É a torcida do Fluminense! Que maravilha, que maravilha!
Vamos lá, teve a galera falando, pode vir o Chelsea. Calma, tem Chelsea e Palmeiras. A gente vai falar disso. Não tá escrito em lugar nenhum que vai o Chelsea. Não tá, mas não tá mesmo. A gente vai falar sobre isso. Já vamos para Orlando. Pedro Ivo Almeida está conosco aqui no Equipe F. Pedro, junte-se a nós. Grande abraço para você, Pedro. Tudo bem, Mota? Um grande abraço para você. Eu te peço desculpas aí até qualquer oscilação de sinal, que hoje está um pouquinho mais complicado. Já choveu bastante depois do jogo do Fluminense aqui no Camp World, essa classificação histórica, a semifinal do Mundial de Clube. Já fez sol, agora o tempo fechou um pouquinho, a internet que ainda não está muito lá, essas coisas. Mas a gente segue aqui, vamos tentando participar, ficou à disposição de vocês, classificação histórica do Fluminense e Orlando. Agora é o bonde todo, rumo para Nova York. Os 4 semifinalistas, o primeiro já definido, o Fluminense, vão para Nova York jogar no MetLife Stadium semifinais, e quem passar também a final do próximo dia 13 de julho. A gente segue por aqui, aguardando mais intempéries aqui, tudo mais, mas firme e forte para participar do Equipe F. Maravilha, Pedro. Estamos te ouvindo bem, então eu já vou jogar para você, trazer um pouco desse clima de como foi essa classificação. Traga como foi a sua visão sobre esse 2-1 do Flu diante do Al Hilal, Pedro. Antes de qualquer coisa, Felipe, um dia muito bonito aqui. Um dia muito bonito porque antes da classificação histórica do Fluminense, imagino que vocês já tenham passeado sobre o assunto, a homenagem ao Diogo Jota, né? Rubem Neves, João Cancelo, os portugueses, e acho que todo o mundo do futebol envolvido. A gente fica, só para situar vocês, a gente fica num lugar chamado Press Box. É meio que uma cabine de imprensa, só que é uma cabine bem fechada, porque devido ao frio aqui que faz no final do ano, temporada regular, né? De NFL, para futebol americano, é uma cabine bem fechada, a gente quase não... No jogo a gente ouve aqui uma coisa, outra, não sei o quê, e eu procurei sair para ir para a arquibancada, e assim, um silêncio assim absoluto, algo raro de se ver em homenagens em estádio de futebol. Então já começou muito bonito. E aí depois, quando a gente vai para o campo, bola rolando, histórico e também bonito o final de jogo, jogadores do Fluminense tirados no chão, cansados, a classificação. É um Fluminense que ele abraça, né? Essa história de ser o patinho feio. O Renato verbaliza isso, todo mundo aqui que a gente conversava, de torcida na porta do estádio, ontem aqui pela cidade, hoje na porta do estádio, abraçando essa coisa. Somos o patinho feio, sim, sabemos o que estamos aqui fazendo, no meio de quem estamos, mas vamos brigar. E particularmente para mim já é o capítulo brasileiro mais bonito desse Mundial. A gente ainda precisa ver o que vai acontecer com o Palmeiras diante do Chelsea, mas é um caminho muito bacana de um Fluminense que certamente tem o componente ali da rivalidade carioca, da rivalidade regional, os seus rivais diretos já estão no Brasil. Ele passa pelas oitavas, ele passa pelas quartas, ele não chega exatamente num grande momento da temporada, sob desconfiança, muito mais investimento de Botafogo, de Flamengo, de bola jogada, e ele enfrenta o Borussia Dortmund, ele sai com um saldo muito positivo da primeira rodada, ele sofre no início da segunda rodada e vence o Ulsan, ele se classifica ali meio que manhaca ali, podemos dizer assim, né, jogando com o regulamento embaixo do braço, e aí vem um outro Fluminense. Um Fluminense muito valente, um Fluminense que passa por um vice-campeão de Champions, um Fluminense que passa por um time praticamente europeu fora da Europa, que quando você olha para o gramado hoje é um time europeu, mas com uma camisa de um projeto saudita, a gente sabe bem um projeto político, esportivo, que é esse Al Hilal. Então é muito bacana o que o Fluminense, com as dificuldades que tem, e é bom frisar, tem e reconhece isso, vem construindo aqui no Mundial. Acho que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos tricolores, eu diria, nenhum não tricolor, falaria que não, o Fluminense vai estar no top 4, vai estar nas semifinais, vai chegar em Nova York para essa semana final de competição. E aí uma impressão pessoal aqui que a gente acaba colhendo, o Fluminense calou a boca de muito secador aqui em Orlando, Felipe, eu vou te falar. Feriado em Orlando, muitos brasileiros em Orlando, então eu nunca tinha visto tantos torcedores de outros times por um jogo de um time brasileiro aqui nesse Mundial de Clubes. Era a camisa de Corinthians, de Inter, de Cruzeiro, de Vasco, de Palmeiras, de Botafogo, de São Paulo. Um princípio de confusão exatamente aqui nessa região que a gente armou aqui para conversar com vocês entre corintianos, tricolores mais exaltados. Então, era muito brasileiro no estádio, muito brasileiro que vive em Orlando, aproveitou o feriado para ver futebol e para secar o Fluminense. Eles não escondiam que estavam torcendo para o Al Hilal. Então, muito bacana à tarde, início de noite, aqui em Orlando, especial para o torcedor tricolor. Felipe. Show de bola, Pedro. Continue conosco. Vamos lá, Breiler, vamos lá, Zé. Vamos começar a analisar, Rafa também, esse jogo, essa classificação histórica, mas o jogo, a performance do Fluminense, turma. Começa aí, Zé. Não, antes de mais nada, boa noite, Pedro. Prazer tê-lo aqui conosco. Eu acho assim, fala, Zé. Como eu falei, o Fluminense, quando jogou contra essas grandes equipes, eles entenderam, eu acho que o Renato principalmente junto com os atletas, mas isso parte também da cabeça do treinador e da sua equipe,
as limitações do Fluminense e como eles poderiam minimizar esses problemas que eles têm e potencializar a qualidade que eles poderiam utilizar contra as grandes equipes europeias, né? Os desafios europeus. E hoje o Al Hilal era um desafio europeu porque são 8 jogadores da Europa, né? Que jogaram na Europa, em grandes clubes. Então, o que eu vou fazer? Eu sei a minha limitação contra a Inter. Vou jogar bem defensivamente, vou me organizar defensivamente, porque eu sei que tem 2 ou 3 jogadores que podem decidir o jogo a qualquer instante. E foi exatamente o que aconteceu. Postura, bem organizado. Eu acho que o primeiro jogo contra o Dortmund foi sensacional, mas só que depois os outros 2 jogos colocaram o Fluminense na sua realidade, no seu entendimento. Opa, peraí, a gente não pode jogar assim. Se jogar assim, nós estaremos fora. Então, temos que nos concentrar melhor, nos posicionar melhor e entender as nossas limitações. O Fluminense, em momento algum, deixou não vou dizer soberba, não é isso? O convencimento de falar, não, eu posso jogar, vou para cima. Não. Leitura do Inter, perfeita da sua comissão. Chegou um determinado momento o próprio Thiago falando, olha, vamos segurar aqui, fecha aqui, o Renato não, beleza, tal. Hoje, espelhou o time do Al Hilal. Praticamente espelhou todos os movimentos iguais, a linha de 5 na fase defensiva, na fase de marcação os volantes também ali fechando nos mesmos posicionamentos. Tinha uma variação que o Al Hilal tinha diferente do Fluminense. O Fluminense muitas vezes quando tinha a posse de bola, centralizava com 2 centroavantes, que acho que era o Arias e o Cano, que eles ficavam ali mais ou menos assim. O Al Hilal não, eles colocavam o Marcos aberto, centralizado, o Maicon e o outro jogador, que eu peço perdão o nome, jogava aberto pelo lado esquerdo. Então eles centralizavam... É o Nasser. Eles jogavam com 3 atacantes abertos. E aí o Fluminense conseguia fazer essa marcação e sempre tinha 1 ou 2 sobrando, ou seja, ou na zaga ou no meio campo. E aí com a bola jogava. Eu acho que essa é a força do Fluminense. Quando o Renato fala, o patinho feio, isso é uma coisa que se trabalha dentro do vestiário, que é natural. Os caras lá, é aquela história, nós contra todos. Entendeu? Então deixa os caras pensarem que nós somos os patinhos feios, realmente, que nosso time aqui não joga e tal, mas vamos trazer isso para cá e vamos nos armar de acordo com aquilo que a gente tem. Eu acho que o Fluminense está dentro daquilo que se esperava de um time que sabe das suas limitações. Não é feio isso, Felipe. Não é feio, pelo contrário, é um sinal de força, de você entender que até onde você pode chegar, como você pode chegar e como você pode vencer. Ah, mas não joga bonito. Quem passou hoje? O Flamengo jogou bonito contra o Chelsea, né? Contra o Bayern tentou jogar e o Flamengo voltou. O Fluminense não. Mas não jogou bonito, mas também não jogou mal, né? A gente viu nos... Sim, eu entendi. Só que ele, o Flamengo tentou jogar, mas só que ele não entendeu contra quem ele estava jogando. Sim. Às vezes, você tem estratégias que são utilizadas durante 90 minutos. Peraí, o Felipe sabia que o time do Bayern era mais experimentado, tinha mais força, tinha uma questão de pressão que já estava acostumado, porque o nível europeu é mais forte do que o nosso aqui. Então, as exigências do time do Bayern, dos jogadores do Bayern, elas são naturais. Todo sábado, todo domingo, quando eles jogam, eles encontram essa dificuldade. Não era uma novidade eles estarem enfrentando o Flamengo nesse aspecto. Né? Então, quando o Flamengo conseguia respirar um pouquinho, talvez também por conta do controle do jogo, então você recua, espera, porque humanamente é impossível você jogar 90 minutos pressionando o adversário. Aí o Flamengo conseguiu jogar. O Fluminense, em momento algum, você vê o Fluminense alternando essa loucura. Assim. Não, o Fluminense, a todo instante, muito bem organizado. E os jogadores que teriam que atacar sabiam exatamente o momento de atacar, o momento de defender, o momento de... Hoje o Samuel Xavier, no primeiro tempo, tinha uma bola do lado esquerdo, ele fechou para fazer um atacante por dentro. O Samuel Xavier hoje quase não jogou como lateral. Na fase defensiva ele volta para fazer o lateral, mas ele não tem um jogador ali que... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Al Hilal. Falar um pouquinho do jogo. Para mim o Fluminense foi melhor os 90 minutos. O Fluminense jogou muito bem, defesa sólida. O Fluminense repetiu ali a formação, né, 3-5-2. O Ignacio jogando muito. Martinelli também. O Hércules entrou no segundo tempo no lugar do Martinelli, manteve ali o padrão. O Arias, como sempre, Arias jogando muito, disparado, é um dos melhores jogadores do Mundial. O Cano, que eu achei o Cano desejar um pouquinho, né? Inclusive o Cano teve uma bola cara a cara com o goleiro,
aquela bola ali tem que fuzilar, tem que fazer o gol, mas o Cano quis driblar o goleiro, né? E o Bono, o goleiro do Al Hilal, é muito bom, difícil driblar o Bono. E o Cano perdeu aquele gol ali que poderia custar até a vitória, mas depois o Hércules foi lá e fez o gol e a classificação. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.